tudo bem? Hoje no nosso programa nós vamos falar sobre relações familiares. Essa situação que muitas vezes gera conflito nos nossos lares, nós vamos avaliar e entender o porquê disso acontecer e o que é que nós podemos fazer como pais, como educadores, como filhos, para melhorar essas nossas relações. Para conversar conosco, nós temos a alegria de receber pela primeira vez aqui no programa Encontro Fraterno a nossa amiga Júlia Neso, que é a presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Você acompanha ainda o quadro O Evangelho Responde com Calcide Sarroris, a dica de leitura da semana com Virginia Wilson, o momento cultural e muito mais. O programa Encontro Fraterno é o Espiritismo na sua TV. Fique conosco. Olá! Hoje nós recebemos então com muita alegria a nossa companheira Júlia Neso. Júlia, bem-vinda a Goiânia e bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Eu é que agradeço essa oportunidade de estar aqui um pouco com vocês. Júlia, e nós sabemos que hoje nós vivemos numa sociedade que acaba nos induzindo a nos tornarmos pessoas com uma vida muito corrida, não é? Muito em busca dos resultados mesmo práticos da vida, como o trabalho, aquela correria, aquele corre-corre, e acaba não sobrando muito tempo para falarmos de assuntos importantes, como, por exemplo, a família, não é? Às vezes as dificuldades que nós vivemos no relacionamento em casa. Como é que você avalia hoje a constituição dessa família? Porque nós vamos observando que no decorrer dos tempos a família foi se modificando, não é mesmo? Como é que você vê hoje essa questão nessa sociedade em que nós vivemos? Realmente a família hoje, comparando, não precisamos ir nem tão longe assim, algumas décadas apenas, e a modificação é bastante grande. Eu acho que os tempos modernos também estão exigindo novas posturas, novas avaliações de todos nós que somos pais, mães, avós, tios, enfim, de reavaliarmos como viver melhor e conseguir aglutinar a nossa família. Porque, na verdade, os tempos modernos nos levam a cada um de nós, membros familiares, a ter uma vida muito isolada, em virtude até de uma tecnologia que nos leva a isso. Então, penso que as famílias devem reavaliar a postura junto aos seus membros, junto aos seus familiares. Penso que as casas espíritas que têm um conteúdo de educação familiar, do conhecimento da família antes, né, dessa encarnação, do relacionamento nesta, e também o conteúdo que nós conhecemos de como trabalhar com a família para melhor preservá-la. Eu acho que nós deveríamos trabalhar melhor essa questão na evangelização infantil, trabalhar melhor nos cursos com os nossos jovens, o departamento de mocidade, trabalhar também junto às famílias de uma maneira em geral, né? Então, penso que é uma atividade que devemos repensar em conjunto com as pessoas ligadas à área da educação, com os psicólogos que lidam com a família, porque vivemos realmente um momento difícil de agregação da família. Vejo uma dispersão muito grande. Hoje o jovem tem o seu quarto, no seu quarto ele tem a sua televisão, ele tem o seu notebook, ele tem os seus brinquedos, folguedos, enfim. Ele tem um mundo particular na sua casa que parece que vive numa outra casa. Então, como fazer isso? Eu acho que essa é a grande questão que nós enfrentamos. É um desafio, não é? Nesses tempos modernos, de buscarmos essa proximidade maior com os nossos familiares. Nós observamos também que isso acaba gerando, principalmente nos pais, um sentimento de angústia, em função mesmo da falta de tempo que esses pais encontram para estarem convivendo com seus filhos, não é? Muitas vezes a quantidade de tempo que nós passamos com os nossos filhos, ela é reduzida. Mas será que nós temos como administrar isso para que aquele tempo, pelo menos, seja realmente um tempo que faça a diferença? Como é que você vê? Eu vejo assim, eu acho que hoje nós temos que aprender a administrar o tempo, né? Aliás, sempre tivemos que aprender, mas hoje parece que o tempo caminha mais rapidamente do que no passado.
talvez até em virtude de tantos compromissos que todos nós temos na sociedade, no trabalho, na nossa casa espírita, enfim, a nossa vida é mais agitada. E hoje as mulheres trabalham fora de uma maneira muito integral, né? Há algum tempo atrás, talvez algumas décadas, as mulheres iam para a rua para o trabalho, mas não tanto pela necessidade de ganhar o dinheiro, mas iam também como uma autorrealização, né? Claro que se iam trabalhar fora é porque havia necessidade da parte financeira, mas não era só isso. A mulher estava à busca de uma conquista de um espaço profissional. Hoje não, hoje as mulheres têm necessidade realmente de complementar a renda da família. Eu vejo assim que as mulheres trabalham tanto quanto os homens, né, na parte profissional, e aí fica essa questão, com quem deixar os nossos filhos? As crianças hoje muito cedo vão para a escolinha. Eu vejo a realidade não só da minha família, dos meus filhos, que têm filhos pequenos, que uma criança com 3 anos, 2 anos já vai para uma escolinha para que a mãe possa trabalhar. Eu penso que é uma solução encontrada, né, paliativa, vamos dizer assim, para poder sair de casa, ir ao campo de trabalho, mas temos que repensar essa questão também. A mulher, o pai e a mãe precisariam de equacionar o tempo, quem sabe conciliar para que o pai possa ficar um pouco com os filhos, a mãe num outro tempo, os dois juntos buscarem uma solução conjunta para não deixar os filhos tão sozinhos. Eu vejo que as crianças têm a tendência de se tornarem rebeldes quando muito tempo longe dos seus pais, né? A escola é sempre um mecanismo, eu sei que há uma necessidade, porém não é a mesma coisa do que a presença dos seus pais. Sem dúvida. Aqueles que têm a obrigação, a responsabilidade de uma educação mais direta com as crianças. Então, essas questões nós precisamos pesar, colocar na balança, porque a sociedade atual exige que a mulher trabalhe, que o homem tenha, né, também a sua atividade fora, enfim. Mas, por outro lado, Ivana, eu vejo que a questão do home office também está começando a dar um certo resultado entre nós, não é verdade? Então, Júlia, é sobre isso que eu quero falar com você. Nós vamos parar para um breve intervalo, mas existe essa possibilidade, de repente, de organizarmos o tempo, trabalharmos às vezes em casa, arranjarmos uma forma de estarmos mais presentes na vida dos nossos filhos? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, mas você confere antes a dica de leitura com a Virginia Wilson. Nós voltamos já já. Nossa dica de hoje é um livro muito conhecido no movimento espírita brasileiro, de Francisco Cândido Xavier e pelo espírito de Humberto de Campos. É um livro importantíssimo para nós brasileiros. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Emmanuel vem nos contando, desde o início, o trabalho que a espiritualidade desenvolveu para colocar aqui, no nosso país, a árvore do Evangelho de Jesus, transplantando-a da Europa para as Américas. Nos relata o cuidado, os detalhes de como Jesus, através dos seus emissários divinos, promoveu o descobrimento do Brasil, promoveu a integração dos negros no nosso país, a fim de que a nossa raça pudesse ter como base a humildade, a serenidade dos índios, a possibilidade de trabalho dos escravos africanos e a necessidade, a sede de justiças daqueles degredados que vieram de Portugal habitar a nossa terra. Então é um livro muito interessante que todo espírita deve ler,
deve estudá-lo para que nós possamos realmente, no futuro, nos tornarmos aqueles habitantes da pátria do Evangelho. Leiam Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Uma leitura edificante e que nos traz conforto e esperança nos desígnios do nosso país. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Olá, estamos de volta hoje falando sobre essa dificuldade que muitas vezes temos de arranjar tempo para convivermos com a nossa família, o que pode gerar alguns problemas nessa relação. Conversando conosco, Júlia Neso, nossa amiga que é a presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Júlia, você falou de uma possibilidade e você que vive em São Paulo, eu imagino que é uma cidade que até proporcione melhores oportunidades de trabalho assim. Daqueles pais que conseguem muitas vezes realizar a sua atividade profissional dentro de casa e dessa forma estar ali mais próximo acompanhando o desenvolvimento dos filhos. É verdade, eu acho que esta tendência que vem, né, dos Estados Unidos e outros países, vamos dizer assim, chamados mais desenvolvidos, né, está chegando também para o Brasil. Então, já há algum tempo, eu vejo que algumas mães conseguem conciliar o seu trabalho, realizando o trabalho em casa, mesmo tendo o seu emprego, né? Algumas vezes ela terá que ir até o local do emprego, mas algum trabalho ela poderá fazer em casa mesmo, ter o seu home office, né? Como é conhecido o trabalho em casa, e também os homens. Tem muitos pais que hoje procuram também trazer uma parte do tempo do seu trabalho realizado em casa, até com a possibilidade de ficar um pouco mais junto de seus filhos. Eu acho que isso é um repensar bom. Então, eu vejo, né, que apesar das dificuldades, apesar dessa tecnologia que aparentemente, em vez de nos aproximar, parece que nos afasta, mas isso depende muito dos pais, como conduzir essa questão toda. Tem que ter disciplina, tem que ter horário, tem que fazer com que as crianças, junto com eles, programem também o seu dia. É verdade. Mas quando você fala da tecnologia, nós observamos aí dois aspectos, não é? A tecnologia que muitas vezes realmente serve para nos separar, na medida em que aquilo que você comentou, muitas vezes o jovem, dentro do seu próprio quarto, ele cria um mundo só dele, não é? Ali conectado na internet, com os amigos, e a família fica de lado. Mas nós vemos também que a tecnologia ela pode ser utilizada em benefício, né, dessas famílias se unirem mais. É sobre isso que eu quero falar com você depois do nosso intervalo. Nós vamos para um pequeno comercial. Você antes acompanha a Calcide Sarroris com o Evangelho Responde e daqui a pouquinho nós vamos ver de que forma que a tecnologia pode beneficiar nas nossas relações familiares. Daqui a pouquinho. Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Em muitas Bíblias está escrito assim: o último julgamento. E segue o que está, o ensino que Jesus deixou. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, se assentará no trono da sua glória e reunirão na sua presença todas as nações. E ele separará as ovelhas dos bodes e haverá um julgamento. Quando Jesus vier em sua glória, para nós o que quer dizer isso? Jesus vier em sua glória. Porque há muita gente que imagina que Jesus virá se jaquitando, Jesus virá com empáfia,
abre os céus e ele desce com todos os anjos e aí vai mostrar a força do seu poder, a força da sua bondade. Soa diferente, soa esquisito. Não dá para entender Jesus orgulhoso, se jaquitando, fazendo os seus anjos humilhar um bando de derrotados, porque todo aquele que usa a sua inferioridade já está derrotado por si mesmo. Não precisa que Jesus venha. É preciso que a gente resgate um pouco os ensinamentos de Jesus aí nessa passagem. Temos que tirar da nossa cabeça um julgamento de Jesus assintoso, submetendo as pessoas. Quando Jesus vier em sua glória, no texto grego, porque glória foi a tradução para o português, no texto grego está a palavra doxa, que quer dizer doutrina, palavra. Então, quando Jesus vier em sua doutrina, em sua palavra, o que se quis dizer com isso? Jesus está dizendo que chegará um tempo em que a palavra dele, a doutrina dele será geral. Aliás, numa mensagem recente, Bezerra de Menezes nos diz que o planeta está adentrando um período em que a ciência, em que os homens, em que todos se entenderão, se descobrirão como espíritos vivenciando uma experiência das muitas experiências reencarnatórias. Teremos a certeza de que somos espíritos, teremos a certeza de que estamos vivenciando uma experiência reencarnatória. Nesse momento, a palavra do Cristo estará com todos. Não será o Cristo que virá submeter-nos a todos, principalmente àqueles que não o seguem, mas sim todos nós. A humanidade inteira se colocará de pé com os ensinamentos da doutrina, da palavra do Cristo. O Evangelho responde. Olá! Nós da Federação Espírita do Estado de Goiás queremos convidá-los para estarem conosco no Carnaval de 2013 em Goiânia. Nesse período do Carnaval, de 9 a 12 de fevereiro, acontecerá no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia o 29º Congresso Espírita do Estado de Goiás. Nesse evento, você tem oportunidade de programação para toda a família, adultos, juventude, infância. Será uma grande alegria tê-los todos conosco, porque trata-se também de um momento de confraternização, de rever os amigos, de fazer novos amigos que vêm para Goiânia, oriundos de vários estados do Brasil inteiro. Venham para Goiânia, participem conosco desse congresso, que é uma verdadeira festa de luz do movimento espírita do Estado de Goiás. Te esperamos aqui! Estamos de volta hoje, batendo um papo aqui muito agradável com a nossa amiga Júlia Neso, presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, falando sobre aí dos desafios da família na era moderna, nessa nossa atualidade. Júlia, quando nós falamos então dessa tecnologia, é bem verdade que os jovens, eles muitas vezes ficam ali confinados no seu quarto, comunicando-se com o mundo
e muitas vezes não se comunicando com os que estão na sua própria casa. Mas também, às vezes, a tecnologia, quando bem empregada, ela serve para se aproximarem, não é? Por exemplo, eu vejo o seu caso, você tem um filho que mora em Goiânia, você morando em São Paulo. Eu tenho certeza que hoje, com a facilidade dos e-mails, não é, da internet, do telefone, isso é uma maravilha. Porque se fosse antigamente, as comunicações seriam muito mais difíceis, não é mesmo? É verdade. Eu acho que a tecnologia nos afasta, mas ao mesmo tempo tem as partes positivas, né? Hoje o contato com os filhos através da internet, das redes sociais, eu acho que, aliás, eu encontrei muitos familiares que eu nunca tinha ouvido falar, né, porque estavam distantes, parentes distantes que você não os conhecia e acabamos nos conhecendo pela rede social. Então, tem essas vantagens, nos aproximou uns dos outros. Um parente, o irmão do meu pai, que há muito tempo não se viam, os netos acabaram fazendo um contato conosco e através deste contato nós conseguimos fazer com que eles se encontrassem. Olha, né? Que beleza, então, não é? Então, tecnologia tem as partes positivas. Mas eu recomendo, por exemplo, que os pais também não esqueçam, né, de que tem os seus filhos dentro de casa e às vezes a casa fica assim silenciosa, porque os seus filhos ficam no quarto e os pais ficam no outro quarto e cada qual fica no seu mundo, né? E às vezes a gente se esquece de dar atenção maior ao seu filho. Então os pais também, tem muitos pais, tem muitas mães que não saem mais da rede social, que não saem mais da internet, né? E acaba se esquecendo do seu compromisso com os familiares. Então, não é só questão de chamar a atenção aos filhos que ficam na internet e ficam no seu quarto de uma maneira isolada, mas dos pais também estão fazendo isso. E eu vejo muitos pais fazendo isso. Então, na nossa casa espírita, muitas vezes, ou numa palestra, quando nós realizamos alguma palestra, nós advertimos aos pais também para que eles tenham uma medida. Nós queremos dar uma medida, um limite para o nosso filho, eles também precisam ter um limite, né? Senão acabamos realmente dispersando a família. É verdade. Então, mas, Júlia, é interessante nós ouvirmos relatos, e eu te falo que isso acontece até comigo na minha casa. Muitas vezes nós estamos ali conectados à rede social, em um ambiente da casa, o filho está conectado em outro ambiente e nós nos falamos pela rede social, não é? Então é interessante observar isso, né? Pessoas que estão na mesma casa, mas que estão falando virtualmente, não é? Pois é. Aí eu analiso, né? Será que isso é bom, né? Será que não era melhor todo mundo sentar-se ali à sala? Né? Antigamente sentavam os familiares todos, desde o avô, do bisavô, todos os netos, aquela família grande, ali na sala para conversar, contar histórias. Hoje não, né? Hoje as nossas histórias são diferentes. Eu penso que nem tanto na internet, nem tanto como era no passado. Eu acho que tínhamos que buscar um meio termo, ter o bom senso, não é? Um equilíbrio mesmo, um equilíbrio nessa relação. Então, também não esquecer, por exemplo, a hora da oração, a hora do evangelho no lar. Acho que a família tem que se reunir, embora você sabe que na internet agora tem o evangelho na internet, a oração pela internet. Eu fico pensando, funciona, pode até funcionar, mas eu acho que ainda a melhor maneira é sentar junto, todo mundo orar em conjunto, um olhar para o outro. Talvez para aqueles que estejam sozinhos, não é? Por um motivo ou outro, se vejam obrigados a ficar distantes das suas famílias, talvez ali eles encontrem naquele momento, um momento, né, de se juntar a outros para uma oração. Isso. Mas realmente nada substitui esse contato, não é? É verdade. E fica, Júlia, até para nós terminarmos esse nosso programa, essa recomendação, né, de que você acabou de dizer sobre a importância de nós reunirmos a família pelo menos uma vez por semana e fazermos juntos ali uma leitura de uma obra edificante, fazer uma oração. Isso com certeza vai nos beneficiar, não é verdade? Eu acho que toda família deve reunir os seus filhos, né, todos aqueles que moram debaixo do mesmo teto,
e orar em conjunto, fazer o Evangelho no lar, fazer uma leitura edificante, principalmente quando a criança ainda tem crianças pequenas, ou nós colocamos o hábito da oração e o Evangelho no lar enquanto eles são pequenos, ou quando eles crescerem vai ser mais difícil, né? Verdade. Então, como diz o Emmanuel no livro O Consolador, até os 7 anos de idade, a criança é muito mais maleável para receber os novos valores que os pais poderão imprimir nela. Então, penso que, mesmo com toda essa modernidade, os pais não podem esquecer, primeiro, do diálogo com o seu filho, o diálogo franco, a conversa, a leitura do livro. Acho que nada substitui, mesmo os livros que nós podemos ter acesso através do tablet e outros mecanismos de leitura eletrônica. Eu acho que ainda o livro que você manuseia, o livro que você lê a história para suas crianças antes deles dormirem, né? Sim. Eu acho que nada ainda substitui esse aconchego, esse contato, né? Essa proximidade com as nossas crianças, com os nossos jovens. Muito bem. Eu acho isso bastante importante ainda. Júlia, nós queremos muito agradecê-la por estar aqui conversando conosco. Esperamos que você retorne muitas vezes a Goiânia e ao nosso programa. Ivana, muito obrigada pela oportunidade. Fiquei muito feliz de conhecer aqui pela primeira vez a Federação Espírita do Estado de Goiás, que nós acompanhamos de longe, né? Pelos newsletters, pelo seu programa de televisão. E São Paulo sempre está muito próxima, né, de Goiânia, de Goiás, do estado de Goiás. Gostamos muito do trabalho que vocês realizam, gostamos muito daquele trabalho pró-memória que vocês têm aqui também, sim. Né, com os irmãos Eurípides. Os irmãos Veloso. O Eurípides e o Ayrton. Sim. São duas pessoas lindas, né, fazendo um trabalho importante. Enfim, vocês estão muito de parabéns por tudo que vocês realizam aqui. E ficamos muito felizes mesmo de estar aqui. Muito obrigada, Júlia. E nós agradecemos a você que tem nos acompanhado todas as semanas. Você pode conhecer melhor o nosso trabalho na nossa página na internet, feego.org.br, curtindo a nossa página no Facebook, onde você também fica sabendo dos eventos realizados em Goiás e no Movimento Espírita do Brasil de forma geral. Muito obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus e até a semana que vem, quando o programa Encontro Fraterno estará de volta, trazendo o Espiritismo para a sua TV. Até lá! Ser não é viagem tão simples de entender. A tua alegria ecoa no meu ser, vibrando tão alto, sem enlouquecer. É assim nos mares da minha alma, meu leme é você. Entregar. É assim no céu da minha vida, você me faz voar.